Milhares de famílias vivem nas novas centralidades em casas dignas, com estradas largas, escolas e hospitais. Os nossos líderes africanos estão a construir infraestruturas com orgulho. Mas há uma pergunta que poucos fazem e que vai determinar se estas construções serão modernas ou obsoletas antes de serem concluídas. Onde vão os moradores carregar os seus carros elétricos daqui a 5 ou 10 anos? Onde vão aterrar os drones e VTOL que vão entregar medicamentos e encomendas? Hoje vou mostrar-lhe porque é urgente integrar estações de carregamento e pontos de voo nas novas urbanizações, antes de o betão secar. Vamos ser justos. Angola e outros países africanos têm feito grandes obras públicas que mudaram positivamente o meio ambiente urbano. O Quilamba, por exemplo, é um dos maiores projetos habitacionais de África. O Skell e o Zango 5000 trouxeram dignidade a milhares de famílias. E há outros investimentos cruciais, como barragens e redes elétricas. A barragem de Lauca, por exemplo, é um ativo energético que qualquer país europeu gostaria de ter. Até aqui, tudo bem. Mas o mundo mudou. E as exigências sobre uma urbanização hoje são maiores do que há 10 anos. O que ainda não vemos nestas centralidades? 3 coisas essenciais. 1. Estações de carregamento para carros elétricos. Se os novos projetos urbanísticos saírem do papel sem pontos de carregamento, daqui a 5 anos os moradores vão depender de extensões ligadas a janelas, o que será inseguro, ineficiente e feio. 2. Baterias estacionárias por centralidade. Imagine um contentor com centenas de baterias, como uma poupança de energia para todo o bairro. Durante o dia, os painéis solares nos telhados carregam estas baterias. À noite, carregam os carros. E se a rede cair? As baterias estacionárias mantêm hospitais e frigoríficos a funcionar. Isto já existe na Alemanha, na Califórnia, na China. 3. Pontos de aterragem para VTOL e drones. Pequenas plataformas de 3 por 3 metros, num telhado, numa rotunda, ao lado de um centro de saúde. É ali que vão aterrar os veículos voadores elétricos que entregam sangue, vacinas, seringas e, mais tarde, refeições e peças sobressalentes. Nenhuma destas 3 coisas é ficção científica. São infraestruturas de baixo custo, se forem planeadas antes de se construir. O que acontece quando se planeia com o futuro em mente? Exemplo 1. Estações de carregamento. Na Noruega, qualquer novo edifício com mais de 10 lugares de estacionamento é obrigado a ter pontos de carregamento para carros elétricos. Resultado? 80% dos carros novos vendidos lá são elétricos. Exemplo 2. Baterias estacionárias. Na Austrália, o Tesla Big Battery salvou a rede elétrica de colapso várias vezes. Em pequena escala, bairros inteiros na Califórnia têm baterias comunitárias que reduzem a conta de luz em 30%. Exemplo 3. Pontos de VTOL. Na China, a cidade de Shenzhen já construiu heliportos para drones em cima de hospitais e centros de distribuição. A empresa EHang tem licença para voar com passageiros e precisa de sítios para aterrar. Nós não precisamos de copiar. Precisamos de antecipar. As nossas barragens já produzem energia limpa. Falta apenas a infraestrutura de distribuição para as cidades. Antes de dizer bem-aja, quero que pense comigo durante 30 segundos. Por que é que devemos pensar assim? Por que não deixar para os governos decidirem sozinhos? Por 3 razões. Primeira, porque uma estação de carregamento ou um ponto de aterragem custa 10 vezes menos se for instalado durante a construção do que depois, com betão já endurecido e estradas já abertas. Segunda, porque os jovens que vão viver nessas centralidades, os seus filhos, os seus sobrinhos, vão querer carros elétricos, vão querer entregas por drone. Se a cidade não estiver preparada, eles vão-se embora. Vão para onde há futuro. Terceira, porque a África já chegou atrasada a muitas revoluções. A revolução industrial, a revolução digital das fibras ópticas. Na revolução da mobilidade elétrica, podemos acompanhar o passo. Temos barragens, temos sol, temos vento, temos terras raras. Só falta vontade de planear. Pensar assim não é sonhar, é exigir que o nosso dinheiro, dos impostos, dos recursos naturais, seja utilizado para a construção de cidades do século XXI, não do século XX. Portanto, sim, novas urbanizações são orgulho nacional. Mas podem ser ainda melhores.
com estações de carregamento, baterias estacionárias e pontos de aterragem para Vitol. Isto não é luxo, é inteligência urbana. Comenta aqui. Se pudesse exigir uma coisa ao seu governo para a próxima urbanização, o que seria? Posto de carregamento, plataforma para drones ou bateria comunitária? Bem-aja. Continua connosco. Não se esqueça de fazer o seu like, comentar aquilo que pensa do nosso futuro com a mobilidade elétrica. Aqui é o Homem dos Elétricos no Sul. Até o próximo vídeo.